estava trabalhando aí. Então, viemos para essa parte aqui. Agora a questão é, se a força for variável. Sim, porque a força costuma ser variável, não é verdade? Você fala, nossa, mas como assim que a força é variável? Porque sejam carros. Você começa empurrando aí um bloco, como a gente estava no carrinho de supermercado, e de repente você pega aí uma... Não é gozado, eu apaguei todos, mas aqui tem, olha que interessante, hein? Bom, então aqui você pega lá empurrando um carrinho de supermercado, por exemplo, num piso horizontal, de repente você pega e encara uma rampa, né? Nesta situação você vê que já a coisa fica diferente. Por quê? Vamos dizer que você vem aqui numa boa, empurrando aí o seu carrinho de supermercado, e realmente nessa parte aqui horizontal está tranquilo. Vem vindo, você está aplicando força, empurrando. Vamos dizer que a força que você aplica pode até ser aqui, ó, paralela à superfície, né? Onde está havendo deslocamento. Mas quando você encara uma descida, o que acontece na descida? Você tem que começar a fazer o papel de breque. Você tem que começar a segurar o carrinho, né? Você tem que começar a fazer essa situação aqui, ó, né? Ó. Você tem que começar a segurar o carrinho, quer dizer, ao invés de fazer força para empurrar, você tem que fazer força para cá, ó. Quer dizer, você tem que passar a fazer força junto com o atrito, que o atrito estava aqui, contra. Né? A força-peso, né, do carrinho, a força normal, né? Opa, força normal, a força-peso do carrinho, né? Aqui a força-peso continua vertical, a força normal continua normal, a superfície de contato, e a força de atrito continua contra o movimento. Agora, quer dizer, você vê que a força tanto varia em direção, módulo, sentido que você aplica. Então você vê que realmente é isso que acontece. Vez ou outra aí, você até pode dizer que a força que atua no corpo é constante no tempo, no deslocamento, é sempre o mesmo valor, mas isso é raridade. Geralmente você aplica um valor de força num trecho do movimento, pode até ser uma força que aumenta, daqui a pouco começa uma força que diminui, de repente aumenta de novo, né? Pode ser uma força assim variável. Então, se você parte do início aqui, uma posição inicial aqui, e pretende chegar até uma posição final aqui, por exemplo, você vai fazer esse deslocamento aí, beleza. Agora, e quanto será que vai ser de trabalho? Porque se você não tiver uma força variável assim, se a sua força for o tempo todo constante, por exemplo, vamos apagar esse daqui, se a sua força for como é no trecho horizontal, você está sempre com a mesma força, tudo beleza, força do operário aqui, ó, constante, você vem em linha reta, andando tranquilo, velocidade constante, uma certa força aqui. Aí, se você olha o trabalho que foi calculado, definido, né, como sendo o módulo da força do operário, multiplicado pelo deslocamento, módulo do deslocamento, e o cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força, e se for nessa situação que o deslocamento é na mesma direção da força, então o ângulo é 0 grau, o cosseno de 0 é 1, então fica apenas, né, o produto aqui da distância, que é o ΔX que percorreu, de XI até o XF, né, o ΔX do módulo, e a força é esse valor aqui. Se você olhar isso aqui, parece como se fosse um retângulo aqui do X inicial.
você vai traçar uma linha auxiliar aqui até pegar a força. E aqui, do x final, vai traçar uma reta auxiliar aqui até pegar a força. O que você tem nessa figura aqui? É um retângulo. Então, é como se fosse aqui a base, a altura. O valor da altura, um retângulo, assim, um retângulo. A área de um retângulo, é essa a ideia, né? Você tem aqui uma base e tem uma altura. A área de um retângulo é base vezes altura, ou altura vezes a base, né? A vezes B. Então aqui este valor é o valor da força do operário, e aqui é a base. Quer dizer, então é a força do operário vezes o delta X. Então é como se fosse aqui o trabalho, como se fosse esta área aqui, ó, compreendida pela curva de força, pela linha base e pelo começo e o fim do deslocamento. Então é o que fala que o trabalho ele é interpretado graficamente como sendo numericamente igual à área. Agora essa área aqui a gente tem que pôr entre aspas, a área entre a linha base, que é aqui o eixo X, a curva de força, que no caso aí é constante, o começo e o fim do deslocamento. Essa área, por que entre aspas? Porque a área é sempre comprimento, comprimento ao quadrado. É a unidade de área. A área tem dimensão de comprimento ao quadrado. Metro quadrado é a unidade. Agora aqui você não tem isso. Veja só, o X é metro, perfeito, é comprimento, né? Deslocamento, posição e o deslocamento, beleza, é comprimento. Mas aqui, ó, você não tem comprimento, você tem força. Então não é bem área, é só numericamente igual, como se fosse, porque parece uma figura geométrica de retângulo. Mas retângulo tem que ser dimensão de comprimento em todos os lados. Aqui um é força. Outra coisa, a área, existe área negativa? Não, a área é só positiva. O trabalho pode ser negativo ou positivo. Quando você tira energia do corpo, você faz um trabalho negativo, que fala, né? O ângulo de 90 a 180, que falamos no sábado, entre o deslocamento e a força, indica o quê? O fluxo de energia está indo do corpo que se desloca para aquele que aplica a força. Então, a área não existe área negativa. Então, por isso que fala só numericamente igual à área. Agora, e se a força não é constante? Se ela não é constante, se ela não for constante, se ela for uma força variável, como eu tinha desenhado ali, então vamos avaliar isso aí. Então, aqui, deixa eu escrever só aqui assim, força constante. Constante quer dizer um valor numérico, né? 50 newton, 30 newton, força constante. Agora, e força variável? Então, agora, se a força for variável, o que quer dizer isso aí? Ela muda, como eu desenhei ali, você está andando aí, em função da posição que você está, né, na trajetória, apresenta a necessidade, você tem que mudar o valor da força. Então, se você tiver aquela curva, vou fazer de novo, eu pensei de apagar ali, mas acho que nem devia ter apagado a outra, devia ter feito outra com a constante aqui, então vou fazer esse outro agora aqui novo, de modo que fica assim o X inicial aqui, né? O X. Outra coisa, eu pus aqui o X inicial primeiro, mas pode ser que você venha vindo no sentido negativo. Pode ser o X inicial maior que o X final. A força pode ser, como eu falei, negativa.
Então aqui o x final aqui, né? E você, vamos pôr uma força variável. Acho que vou pôr a força, não pôs F laranja, vamos pôr aqui uma força variável, por exemplo, você, assim, né, que eu tinha posto aí, ó, né? Então aqui o x inicial, a gente vai delimitar aqui o começo do movimento, a força tinha este valor aqui. Depois, no final do movimento, desse deslocamento, na posição final, estava com esse valor. Você fala, e agora, como é que faz? Porque essa figura aqui, ó, sei lá quanto que mede essa área. Mantém o conceito de área entre a linha base, a curva da força e os extremos, né, a posição inicial e final, mantém, o conceito é esse aí. Agora, como é que eu vou fazer para ter essa área? Então, o nosso pessoal aí pensou muito isso aí vários séculos atrás, né? Quem é que pensou muito isso aí? Muitas pessoas, né? E quem é que é o pai aí do cálculo diferencial e integral? É o Isaac Newton, que fez isso aí, e também o Leibniz. Vamos ver se a gente acha aqui, traduzir. Então tem bastante coisa sobre isso até na Wikipedia, Enciclopédia Livre, olha lá, falando aí. Aqui é a definição de derivada, né? Mas hoje em dia está muito na moda com esse negócio de computação Big Data, chama de análise multivariada, porque são muitas variáveis que influenciam uma coisa, né? Então, funções de várias variáveis, né? Deve ter aqui alguma coisa de integral também. Olha lá. Agora aqui parece que não está muita coisa não, hein? Entrei numa parte aqui que não está lá muito tchau o negócio não. Mas vamos pegar aqui integral, será que não tem? Porque eu pus cálculo diferencial integral. Parece que só entrou em coisa de derivada aqui, viu? Vamos pegar e pôr aqui na própria Wikipedia. Integral. Olha lá, integração, aí, tá vendo? Integral, então já aparece aí a ideia que a gente está colocando para você da área, tá vendo? Então tem uma série de coisas aí que, ó, nossa, vai longe aqui, tá bem desenvolvido aqui. Você fala, mas ou você pode descer rolando o texto, né? Olha lá, Newton e Leibniz. Olha lá, Gottfried Wilhelm Leibniz. Ele foi o cara que inventou o cálculo diferencial integral, matemático alemão. Agora o Newton também fez isso também, Newton em inglês, né? Os dois inventaram o cálculo diferencial integral, foi a primeira disputa de negócio de plágio, né? O Newton acusou o Leibniz de plágio, mas depois das investigações tudo mostraram que nada disso aconteceu, porque não foi não, né? Não houve plágio, tá lá, aqui uma animação mostrando, então depois você dá uma olhada quando tiver tempo, dá uma olhada para ver aí, né? Representação de integral, tá vendo? E assim por diante, né? Então tem um monte de coisa, tem vários que contribuíram, né? Foi, segundo fala a história da matemática, 100 anos mais ou menos para que o cálculo diferencial integral ficasse filé, ficasse fechado, né? Da ideia inicial, as ideias iniciais de trabalho. Então não foi uma pessoa só, e logicamente que foi um trabalho de gigantes. Aí, a ideia de integral é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Se eu pego